Bom dia. Vamos continuar nossa ministração, nosso entendimento. Vou tirar um versículo aqui. E vamos se capacitar mais um pouco. Vamos buscar um pouquinho mais a capacitação. Disse Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Disse Jesus: vamos lá. Vamos ver aqui. E Deus tenta nos alertar nesse versículo. Disse Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Quando você não conhece as Escrituras, você erra. Jesus quer dizer isso para aqueles que estão e para aqueles que não estão. Lembra, e tem uma multidão seguindo ele. Lembra, e tem os discípulos ao lado dele. E lembra, e tem uma multidão seguindo ele. Essa multidão vai no templo. Essa multidão ouve a lei, impõe sobre ela. Então Jesus está falando: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quando você começa a conhecer a Escritura e o poder divino, automaticamente você começa a temer, que é o quê? A obedecer. Automaticamente você começa a obedecer. Porque você vê quem é Deus. Você reconhece quem é Deus. Porque quando você reconhecer, quando você lê as Escrituras, você vai conhecer o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado. Você vai saber o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo de errado. Quando você conhecer as Escrituras. Quando você conhecer o poder de Deus. Quando você conhecer a Deus. Sua vida vai mudar. Seus pensamentos vão mudar.
e automaticamente você vai mudar. Você vai se capacitar. Sua capacidade aumentará. Seu conhecimento aumentará. Vamos continuar em Provérbios 21, tá? Lembrando, Provérbios é um por dia durante 365 dias. Existe 31 provérbios, um para cada mês, um para cada dia do mês. Um para cada dia do mês. Então a gente faz Provérbios 21 esse mês. E iremos fazer ele novamente dia 21 do próximo mês. E assim continuar a palavra. Provérbios. Estamos passando para o quê? Para saber obedecer, para ter discernimento, para ter entendimento e para ter sabedoria. Por isso estamos passando 52 vezes por provérbio, por cada provérbio. 52 vezes para cada provérbio, em média. Isso que a gente vai passar até a gente ser um provérbio ambulante. Um provérbio na presença todos os santos dias. Amém? Então vai para Provérbios 21. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Fazer o que é justo, o que é certo, é mais aceitável ao Senhor do que fazer sacrifício, do que você dar dinheiro. Seja honesto, seja verdadeiro, seja sincero. Isso vale mais do que prata e do que ouro. Assim diz a palavra do Senhor. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. A violência dos ímpios o arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado,
o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas os tolos devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no falar evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quanto oferecido com má intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Você pode fazer tudo corretamente. Você pode fazer tudo da maneira que você acha que vai dar certo. Mas quando dá certo, é Deus que liberou a vitória. É Ele que te deu a vitória. Então não adianta você ir com a força do seu braço. Não adianta você ir falando que é você que vai fazer acontecer. Porque não depende de você. A vitória não depende de você.
A vitória quem dá é Deus. A vitória quem dá é Deus. Não depende de você. Amém? Vamos para Mateus. Mateus, vamos continuar. A gente está em Mateus 57. Mateus 26, tá? Mateus 26. Capítulo 26. Versículo 57 a 68. Versículo 57 a 68. Jesus diante do Sinádrio. Jesus diante do Sinádrio. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mestre da lei e os líderes religiosos. Tá. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e se assentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todos os sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. O chefe do sumo sacerdote estava procurando depoimento falso a Jesus. Eu quero. E vocês, então, nesse grupo, ou vocês vão entrar nesse grupo, ou até mesmo vocês que vão entrar em nosso canal ali, Palavra. Eu quero que vocês encontrem algum depoimento, alguma ministração falsa. Eu quero que vocês revejam. Para ver se tem falsidade nessa ministração. Para ver se tem falsidade contra a palavra de Deus. Por que eu vou te falar isso? Porque muitos mestres religiosos, muitos mestres religiosos vai tirar você desse caminho. Porque esse caminho liberta, esse caminho restaura, esse caminho te dá paciência, esse caminho te dá vida, esse caminho te dá certeza. Muitos vão querer julgar, mas eles não conseguem julgar. Sabe por que eles não conseguem julgar? Porque está escrito. Porque não sou eu, Silvio, que está falando. Aí eles vão se levantar. Contra mim eles já se levantam, tá? Contra mim eles já se levantam. Sabe aquela passagem do patinho feio? E tem lá 7 patinhos, 8 patinhos, sei lá quantos patinhos tem. Tem um feio. Um esquisito. Então eu sou esse patinho feio, eu sou esse patinho esquisito.
no meio deles. Por quê? Porque a gente corre pelas escrituras e não tem congruência com aquilo que eles falam, com aquilo que eles ministram. Eu gostaria de entender. Na real, eu gostaria de entender. Eu sento, eu falo, mas e a passagem de Deus, e a perseguição dos mestres religiosos, e a perseguição contra Cristo? Eu tento entender. Eu tento ver se é falta de conhecimento, se é o acima lidera, ou se eles mesmos não pegam a palavra de Deus e lê a palavra de Deus. Talvez é isso que aconteça. Talvez a pessoa fale, ó, lê tal versículo, tal capítulo e fala a respeito. Disse Jesus: errais não conhecendo as escrituras. Então, quando você não conhece as escrituras, você vai continuar errando. Você pode estar dentro da igreja, dentro do ministério, e você vai continuar errando. A multidão, ela queria saber um caminho. A multidão são os necessitados. As pessoas estão precisando de algo. Precisando de uma mudança. Precisando de um caminho. Precisando de uma esperança. Essa é a multidão. Mas Jesus, ele não quer que você seja apenas a multidão. Jesus, ele quer que você seja discípulo. E para ser discípulo, você tem que aumentar a sua capacidade. E para aumentar a sua capacidade, você tem que ter convivência com Cristo. Você tem que entender os pensamentos de Cristo. Compreender a Cristo. Entender o que passou com Cristo e o que está passando com Cristo. E você só consegue chegar a esse nível estando na palavra. Você só consegue ter esse entendimento ouvindo a palavra todo santo dia. Você tem que passar esse entendimento para outras pessoas. Porque está vindo como se fosse uma manada. Me diga uma manada de engano. Me diga uma manada de incerteza. Tá vendo essa manada? Tá vindo? Uma manada de engano, uma manada de incerteza, uma manada de será que é isso mesmo? Será que Cristo é isso mesmo? Uma manada de cobiça, uma manada de ganho. Ah, eu quero ganhar de Cristo. Tá vindo essa manada. Ou você está dentro dessa manada ou você está fora. Você tem que ser o salmão de Cristo. Você tem que nadar contra a correnteza. Os discípulos têm que nadar contra a correnteza. O discípulo não pode ser uma multidão.
que está precisando, pega e vai embora. Você tem que conhecer a palavra. Porque, e por enquanto você não conhece a palavra, você continua errando. Eu não estou falando conhecer a palavra e estar dentro da igreja como manada. Eu estou falando conhecer a palavra e estar junto com Cristo como os discípulos. É algo diferente. É um mover diferente. É um pensamento diferente. É um pensamento mais claro. É um pensamento mais eficaz. É um pensamento objetivo. Porque Deus quer que você se salva. E você acha que você está se salvando? Deus quer que você se salve. E você acha que você está se salvando? Você está sendo igual o Rei Leão, sendo conduzido pelo seu irmão, entregue ao precipício. É isso que diz a palavra. Não é isso que eu estou falando. É isso que diz a palavra. Você está chegando aqui agora, já passou sobre isso. Já foi avisado sobre isso. Por isso você tem que ter o conhecimento. Por isso que aqui eu só sou o tempero da sua vida. Eu não sou a sua vida. Eu sou o tempero da sua vida e vai te levar a Cristo. Está te dando um sabor. Talvez você não tenha sabor. Talvez você não tenha brilho. Talvez você não tenha certeza de Cristo. E eu tô aqui para te mostrar que Ele existe. Eu tô aqui para te falar, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou nenhum super-herói. Eu não sou superior a ninguém. E eu quero que vocês não sejam nenhum super-herói. Eu quero que vocês não sejam superior a ninguém. Mas a palavra de Deus fala: seja astuto como a cobra, tenha paz como a pomba. Ser astuto como a cobra se você for pesquisar o significado, não se deixe enganar. Esse é o significado. Se você quer um significado para a sua vida, se você quiser liberdade na sua vida, se você quiser prosperidade na sua vida, se você quiser libertação na sua vida, se você quiser um emocional equilibrado na sua vida, eis aqui a Cristo na palavra. Agora eu vou lá e lhe pergunto: aonde você quer chegar em Cristo? Qual é o seu posicionamento em Cristo? E Cristo, ele vai falar com você em todos os passos na sua vida. Você vê que a gente está ministrando a palavra e os mestres da lei, as pessoas que estão julgando a Jesus, estão tentando buscar um falso testemunho dele. Eles estão tentando buscar um falso testemunho.
É o não acreditar. Porque aquele que vive em Cristo, aquele que anda em Cristo, só tem uma certeza. A palavra dele é única. Ele falou, você assinou embaixo. Se você for para a palavra de Cristo, você só vai ter uma certeza. Que Cristo liberta, que Cristo salva e que eu sou livre. Que Cristo liberta, que Cristo salva, eu sou livre. As pessoas vão pegar você como exemplo e querer saber o que você vive, aonde você vive e com quem você vive. Através do seu exemplo, você vai salvar a alma. Você vai colocar as pessoas no caminho para andar com Cristo, para estar com Cristo. Vocês vão estar com pensamentos diferentes, com um mover diferente, com um agir diferente. Porque você vai moldar a Cristo. Você vai pensar diferente, você vai agir diferente. Você vai caminhar diferente pela sua modelagem. Quem você está moldando? Com quem você está vivendo? Cristo. Ele quer que você seja salmão para ir contra as correntezas. Você tem que ir contra as correntezas. Você tem que ir contra as correntezas. Você vê que o versículo que eu tirei hoje está sendo a palavra de Deus. Disse Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque não tem como você errar depois que você conhecer. É isso que Jesus está falando. Não tem como você errar depois de você conhecer. Se você está na igreja e continua errando, é porque você não conheceu. Errais. Não conhecendo as Escrituras, está escrito. Esse é o versículo que eu tirei, tá? Para vocês não se perderem. Errais não conhecendo as Escrituras. Eu tô errando. Eu tô caindo no mesmo erro. Eu preciso me capacitar melhor. Eu preciso me capacitar. Porque se eu tô errando da mesma forma, é porque eu não tô conhecendo. Porque depois que você conhece, você para de errar.
Depois que você conhece, você não quer mais errar. O chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estava procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Por isso que a palavra de Deus é: Deus falou, Deus falou isso. Você tem certeza que Deus falou isso daí? Pode vir o chefe, pode vir o maior patamar, o que tem o patente maior. Pode vir, fala você. Você fala, mas isso não está escrito. Esse depoimento seu é falso, porque não é o que está escrito na palavra. Você tem que ser irrelevante no que está escrito. Paulo fala que você tem que ser inflexível no que Deus fala. A maneira que Deus age, a maneira que Deus ensina. Teve uma, vamos falar de patente. Teve uma vez que eu estava na escola, eu sentava lá no fundo, eu era da galera do fundão. Aí eu também ficava quieto, não, às vezes falava, e a galera do fundão ali gosta de falar. E tava a professora de matemática escrevendo, elas conchete, tira conchete, parente, elas conta doida lá. E eu, na época, eu sempre gostei de matemática porque quebrava a cabeça, né? Você ficava, nossa, era como se, eu quero saber. Eu ficava trabalhando para quebrar a cabeça. E a professora colocou na lousa, quebra conchete, tira conchete, não sei, e deu o resultado lá. Aí eu falei, esse resultado tá errado. A sala, eu acho que tinha 28 alunos, 30 alunos, sei lá quantos alunos tinha. Não sei. Não lembro. Mas era bastante. E eu lá no fundão, eu levantei a mão. Falei, professora, essa conta tá errada. E como era essas contas de parente, conchete, essas contas meio difíceis, eu tô falando de patente. Tô falando do que é certo, o exato. Eu não tô falando que eu sou melhor, tô falando o que é exato. Ó, isso não tá correto. Não é porque você é menor, tá vendo o erro, e você tem que aceitar o erro. É isso que eu tô falando. Não é porque você tá na palavra, tá dentro da igreja e tá sendo erro, tá sendo bem claro o erro da igreja, a pregação, a ministração, e você vai ter que aceitar a ministração, a pregação, ou você tá numa célula, tá nítido, tá errado, e você vai aceitar. Sendo que a palavra é o certo, sendo que o resultado naquele caso era o certo. Falei, professora, tá errado. Ela falou, mas como tá errado? Não sei o que. Aí tinha outro rapaz que sentava na minha frente, o Samu. Ele era muito japonês, muito inteligente em matemática também. Aí ele levantou a mão e falou, o Silvio tá certo, professor. Tá errado. Ah, então vem fazer aqui. Aí eu falei, eu vou ou você vai, Samu? Não, eu acho que o Samu foi ou o Samu falou de lá. Aí, resumindo, quem tava certo não era quem tinha o patente maior, e sim quem tinha um patente menor. Era quem tinha a resposta exata. Quem tá certo na sua vida não é o seu pastor,
seu apóstolo, seu bispo. É Cristo que vai te dar a resposta exata. Senão você vai continuar errando. Errais quando não conhecer a palavra ou a Deus. Se você não tiver o que é exato, você vai continuar errando. Na sua vida vai continuar o erro. Porque você não conhece ou você não quer conhecer. Tem aqueles que não conhecem e aqueles que não quer conhecer. Deus, ele te chamou para ser forte e corajoso. Seja salmão e nade contra a correnteza. Seja forte e corajoso. Para isso e Deus te chamou. Então, tenha algo concreto. Tenha o que seja rocha em sua vida. Tenha a palavra de Deus. Tenha um conhecimento da palavra de Deus. Não pise em areia movediça. Que a areia movediça vai te tirar de um problema e vai te colocar no outro ali. Você vai sair de um problema com a perna direita e com a perna esquerda você está entrando em outro problema. E quando você sai com a perna esquerda de um problema, com a direita volta a entrar em outro problema. Porque você não tem o que é concreto, o que é exato. E isso faz com que você fique patinando. Até você desistir e afundar de uma vez. Com Deus, você vai entender, e não é do seu jeito, não é da sua maneira, e sim do jeito e da maneira dele. Com Deus você vai aprender o que é ter paciência. Com Deus você vai aprender o que é perseverar. Com Deus você vai entender qual é o próximo passo que você tem que dar. Para onde eu tenho que ir agora, Senhor? Com Deus você vai entender o silêncio. Às vezes na sua vida Deus vai ficar em silêncio. Mas você vai entender que é Deus. Porque no silêncio Ele está te preparando. No silêncio Ele está colocando o seu emocional para alinhar. No silêncio Ele está trabalhando o seu emocional para alinhar. Porque Deus ele quer ter a certeza que é Ele. E você realmente confia. Que é o temor. E para isso acontecer, Ele tem que trabalhar de várias maneiras, de vários jeitos. Vai ter que tirar você de uma situação ruim. Vai ter que te colocar numa situação melhor. Às vezes você está numa situação melhor, você vai ter que entrar em uma situação ruim. Porque é Ele que tem que tirar. É Ele que tem que agir. É Ele que tem que mover. É Ele que você tem que estar. Todo santo dia. É nele que você tem que buscar. Você acha que eu não passo por prova? Você acha que eu não falo pra Deus, Senhor, e agora? Entra com providência. Entra com providência, o negócio tá doido, e agora? Você acha que eu não passo por essa prova? Você acha que eu não passo por esse resultado?
Às vezes eu pego e pensando, até converso com o pessoal mais próximo de mim. Meu, será que é para mim entregar a palavra dessa maneira? E nem, e nem eu entregando a palavra, tudo. Aí eu passo por esse pensamento, Senhor, será que é para me entregar assim a palavra, com essa exaltidão, essa certeza que está escrito, essa absoluta assinatura? Será que é para me entregar essa palavra? Aí eu vou lá e tiro um versículo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, e eu te ajudo. Ó o meu será caindo por terra. Não é para você temer. Eu estou contigo. Eu te ajudo. Ó o meu será caindo por terra. Olha o seu será caindo por terra. Olha o meu será caindo por terra. O versículo de hoje. Errais, não com conhecimento, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Ó o seu conhecimento. Ó a sua dúvida caindo por terra. Ó minha dúvida caindo por terra. Porque se continua o erro, se eu continuo errando, se continua dando tudo errado, ele está falando, está faltando se capacitar. Porque você não está conhecendo as escrituras. Isso é Deus. A dúvida que você tem, ele arranca. Ele arranca. A dúvida que você tem, ele arranca. Isso é Deus. Deus, você tem que prestar atenção no que ele fala. Deus, ele tem... E você não precisa se lamentar dos erros. Ele já sabe o que acontece com você. Só que você precisa prestar atenção no que ele fala. Da maneira que ele age. Num versículo que ele dá para sua vida. Isso é Deus. Através de um versículo pode mudar toda a sua vida. Através da palavra de Deus você passa a não errar mais. Você passa a sair do erro. Sua vida passa a mudar. Você passa a transcender. Pare de ver os homens. Molda a ti. Molda Cristo em ti. Pare de observar pessoas. Eles vão para o mesmo caminho que ti. O caminho de todos é único. É a morte material. Molda a Cristo. E você vai ter a sua vida espiritual. Você vai viver na verdade, que é o Espírito. Você não vai viver na carne, que é a morte. Molde a Cristo. Para de moldar pessoas. Molde a Cristo. Deixa eu continuar. (59), tá? Os chefes do sacerdote e todo o sinédrio, todo mundo, tá?
estava procurando um depoimento falso contra Jesus. Não há nada errado na palavra, para que pudesse condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam: Este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. No silêncio ele está trabalhando. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo se você é o Cristo, o Filho de Deus, e diga-nos: Tu mesmo o disseste. Respondeu Jesus: Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens, vindo sobre as nuvens do céu. Eu não preciso de responder o que você já sabe. Ali Jesus estava falando. Os mestres da lei estavam julgando. E Jesus estava falando: ali eu não preciso te responder o que você já sabe. É igual quando eu estava falando com o pastor ontem. Falando para ele me explicar sobre o Evangelho. Me explicar sobre a palavra. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei para ele: quem são os mestres da lei? Quem sacrificaram a Jesus? E quem sacrifica a Jesus são os mestres da lei. E os mestres religiosos, quem são eles? Ele falou: eu não sei quem são. Eu falei: eu não preciso te responder o que você já sabe. Essa foi a minha resposta, dei para ele. Eu não preciso te responder o que você já sabe. Porque se ele está na palavra, ele já sabe quem são os mestres da lei e os mestres religiosos. Ele estuda a palavra de Deus, ele já sabe quem são. Deixei bem claro para ele: eu não preciso te responder o que você já sabe. Vocês têm que se posicionar. Vocês têm que caminhar. Jesus está fazendo tudo novo. Jesus está te chamando para o novo. Jesus, ele está falando para você: saia da onde você está e venha do jeito que você está. E eu vou te tirar do erro. Que você vai transcender. E você vai entender o que é a morte e o que é a vida.
Você vai entender o que é um templo. É isso que Cristo está te chamando. É para isto que Cristo está te chamando. Cristo, ele não quer que você tenha uma convivência de manada. Cristo, ele quer que você tenha uma libertação de discípulos. A manada é quando você está vindo do jeito que você está. Mas você não pode ficar da mesma maneira que você chegou. Você chegou através da multidão. Mas Cristo está te chamando para um discipulado. Cristo quer te capacitar para um discipulado. Cristo, ele quer te tirar do erro. Cristo, ele quer te tirar da religiosidade. Cristo, ele quer te libertar. E libertar a sua família. E libertar seus amigos. É isso que Cristo quer. Cristo, ele quer te ensinar. Aí, para isso acontecer, você tem que ser forte e corajoso. Você tem que nadar contra a corrente. A corrente é a multidão vindo. Você salmão, você pulando. Lembra que o irmão do Rei Leão levou ele para o precipício. Cristo, ele não te leva para o precipício. Esse precipício que eu estou falando é o erro. Você está continuando errando. Talvez o seu irmão está te levando, não é nem pela maldade, é porque ele também não sabe. Foi da maneira que ele aprendeu. Talvez pode acontecer isso. Aí tá indo 2 para o precipício. Cristo, ele quer te ensinar. Nas Escrituras. E através das Escrituras no poder de Deus. Comece a refletir. Comece a refletir. (64) está indo para o final já. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote, 65, foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia.
Quando você estiver posicionado, quando você estiver com resultado exato, os mestres da lei vão falar que vocês estão blasfemando. Na escola, naquele dia, eu fui meio que consumido até que o Samu levantasse a mão e falasse: o Silvio está certo. Porque eu estava falando com o mestre naquela hora. E eu não estava ali para envergonhar o mestre. Eu só levantei a mão para falar que o resultado estava errado. Porque se eu já não queria nem estar dentro da escola. E o que eu estou aprendendo ainda é errado? Oxi. Vou sair fora. Eu só quero uma desculpa. Vou sair fora desse lugar aqui. Então naquele dia eu não levantei a mão para ir contra. Jesus não está te ensinando para você ir contra ninguém. Ele só está falando que as pessoas vão contra você. Quando você estiver na palavra. Quando você estiver na certeza. É isso que ele está deixando bem claro. Então não se preocupe porque ele te pega pela mão direita e ele te ajuda. Não se preocupe. Ele está contigo. Você está carregando uma verdade. Você está carregando uma certeza. Você está carregando uma dádiva divina, que é a certeza. Quando a irmã que salvou minha alma, salvou minha vida, ela orou sobre mim, falou que Deus estava me dando uma dádiva. Ela não era de ministério, tá, gente? Para vocês não confundirem, ela me levou na palavra, me salvou na palavra, tá? Não era de ministério, era de oração. Todo dia eu orava e tirava a Bíblia. Eu entrava em comunhão, ela tinha uma grande comunhão ali com Cristo. Quando ela orou e falou, ó, Deus está te dando uma grande dádiva de ouro. Na época até brinquei com ela, eu falei, ouro? Ouro eu gosto, cadê esse ouro que eu tô vendo? Tem umas 30 pessoas, ela fazendo essa oração. A dádiva de ouro é essa? É a resposta correta. É a resposta exata. A dádiva de ouro que ela falou para mim é a certeza de Cristo. Essa foi a dádiva de ouro. E Deus me entregou. E essa está sendo a dádiva de ouro que Deus vai estar entregando para alguns aqui. Não é para todos. Palavra é para todos, mas nem todo é para a palavra. Então, Deus está falando para você, ó, se capacita. Se capacita.
Eu estou segurando em sua mão direita e eu te ajudo. Se está errando, é porque você não está conhecendo a palavra e o poder. É, 65 foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. 66. O que acham? É réu de morte, responderam eles. 67. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros forte. Outros lhe davam tapas e dizia: profetize-nos, Cristo. Profetize-nos, Cristo. Quem foi o que lhe bateu? Amém. Profetize-lo no Cristo. Quem foi o que lhe bateu? O que bate sempre. Quem foi o que lhe bateu é o que bate sempre. Eles não param de bater. Eles não param de bater. Mas Deus está falando hoje contigo, não se preocupe, porque eu te pego pela mão direita e eu te ajudo. Eu irei te ensinar a sair do erro. Eu irei te ensinar a sair dessa prova. Para isso acontecer, você tem que conhecer as Escrituras e você vai conhecer o poder divino. Amém? Que a paz de Deus esteja contigo, que a paz de Deus esteja em sua casa. E se a paz de Deus não estiver em seu lar, que ela volte a reinar em seu lar. Amém? E não se preocupe. Ele está, te segurando pela mão direita. E é Ele que vai te ajudar. Amém? E se Deus quiser, amanhã eu volto.